Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem. Seja bem-vindo à videoconferência da MAC para a discussão dos resultados do terceiro trimestre de 2024. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea, que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Informamos que essa videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, ri.armac.com.br, onde se encontra disponível o material completo da nossa divulgação de resultados. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. E, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócio da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Armac, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, porque referem-se a eventos futuros, e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje, temos a presença do senhor Fernando Aragão, CEO da Armac, Cássio Castardelli, CFO da Armac. Agora, gostaria de passar a palavra para o senhor Fernando Aragão, CEO da Armac. Por favor, Fernando, pode prosseguir. Bom dia a todos. Obrigado pela participação na nossa conferência de resultados. Primeiramente, dia 5 de outubro, a nossa companhia completou 30 anos da fundação dela, algo que muito nos orgulha, e eu gostaria de parabenizar aí todos os colaboradores que fazem parte dessa história, alguns deles conosco há mais de 20 anos. Então, fica aí meu muito obrigado pelas contribuições de cada um de vocês. Sobre 2024, tem sido um ano bom, avaliado internamente como um ano de muitas melhorias de processo, de governança, um ano de organizações importantes para que a companhia se prepare para um crescimento futuro. E em meio a essas iniciativas, o fato da gente ter atingido 160 milhões de reais de lucro em 9 meses em 2024, que é o lucro de 2023 inteiro, é satisfatório do nosso ponto de vista, é um crescimento importante, né, de quase 40% nos 9 meses. Então, uma companhia que em 2024 continua crescendo a um ritmo bastante acelerado, enquanto foi capaz de diversas melhorias que são necessárias para o crescimento futuro. Eu acredito que um trimestre ou um ano é muito pouco para discutir sobre estratégia, sobre os méritos das decisões de alocação de capital e a estratégia das empresas. Mas apesar disso, eu vejo com a nossa estratégia muito acertada para o crescimento sustentável de longo prazo, né, para uma companhia que tem a ambição de ser um compounder, né, e não uma companhia de tiros de alocação de capital muito bons, uma companhia que sustentavelmente vai reinvestir em negócios que podem crescer por 10, 20 anos. Né? E nesse sentido, creio que a nossa estratégia atual está muito acertada e vai prover esses resultados. Nossa estrutura de capital terminou o trimestre também muito arrumada, a companhia está com uma alavancagem reduzida no nível que a administração entende ser correto, próximo de 2 vezes EBITDA, uma dívida muito longa, especialmente depois da última emissão de debêntures que fizemos, e um caixa bastante elevado, que nos permite aproveitar oportunidades de mercado caso elas surjam. Então, essa estrutura de capital, com certeza, para 2025 e os anos em diante, é um grande diferencial da empresa. Bom, era isso que eu tinha para dizer na minha introdução. Vou passar a palavra ao Cássio Castardelli para que ele conduza a apresentação sobre os resultados financeiros. Bom dia a todos. Iniciando na página 3, concluímos o terceiro trimestre de 2024 com crescimento de receita e de resultados,
e com números recorde. Nossa frota, já incluindo a Terram, superou os 3 bilhões de reais e ultrapassamos os 11.200 ativos. O CAPEX concluído no terceiro trimestre foi de 218,4 milhões. A receita bruta de locação e serviços totalizou 470,8 milhões, 26,4% superior ao terceiro trimestre de 2023, e a receita bruta total foi de 547,7 milhões, 38,8% superior ao terceiro trimestre do ano passado. O EBITDA ajustado foi de 198,9 milhões, 13,8% superior ao terceiro trimestre de 2023, e o EBITDA de locação e serviços foi de 185,8 milhões, 10,1% superior ao mesmo período do ano passado. As margens de locação permaneceram constantes e adicionamos EBITDA tanto em locação e serviços quanto em novas avenidas de crescimento. Por fim, o lucro líquido foi de 60,8 milhões no trimestre, 27,1% superior ao lucro do terceiro trimestre do ano passado. O lucro líquido acumulado até o terceiro trimestre de 2024 já ultrapassa o do ano completo de 2023. Passando para a página 4, apresentamos a evolução da frota total em unidades. Atingimos 11.258 ativos no terceiro trimestre, já líquidos de vendas de ativos usados, incluindo os mais de 300 ativos da Terram. À direita, o CAPEX de 218 milhões. Está incluso um montante de 65 milhões comprometido com a aquisição de 65% da Terram, dos quais 33,6 milhões já foram pagos no terceiro trimestre. O saldo restante será pago em 4 parcelas semestrais, a partir de janeiro de 2025. Lembrando que a Armac possui um direito de compra dos 35% restantes ao final de 2028, bem como os vendedores possuem direito de venda dos 35% restantes na mesma data. Na página 5, apresentamos a evolução de receita. A receita bruta de locação e serviços cresceu 26,4% com relação ao terceiro trimestre de 2023 e 11,3% com relação ao trimestre anterior. As vendas de seminovos também cresceram, atingindo 47 milhões no trimestre, e a participação em consórcios adicionou 30 milhões de receita bruta no TRI. Passando para a página 6, apresentamos o EBITDA ajustado de locação e serviços e o EBITDA total. O ajuste refere-se a 2,7 milhões de gastos não recorrentes com a descontinuação de projetos e também custos com a redução de estrutura em operações. Parte das iniciativas de melhoria de rentabilidade, principalmente em operações de locação com serviços. A margem manteve-se em 44% neste trimestre e com uma perspectiva positiva. Tanto o efeito das reduções e as descontinuações de projetos de menor margem, quanto a diluição dos custos pelo crescimento, proveniente tanto do CAPEX do trimestre anterior quanto deste trimestre, ainda não foram 100% capturadas e terão impacto positivo nos trimestres seguintes. Na página 7, apresentamos o lucro líquido, que totalizou 60,8 milhões, com 12,2% de margem, um crescimento de 20,7% sobre o trimestre anterior. A caixa operacional foi elevado, totalizando 156,3 milhões, com uma conversão EBITDA em caixa de 84%, reflexo do menor consumo de capital de giro e também do maior resultado com relação ao TRI anterior. Na página 8, apresentamos o ROIC, de 20,6%, e o ROIC ajustado de 30,6%, ambos superiores ao trimestre anterior. O ROI também subiu, atingindo 18,9%. O crescimento é o efeito positivo de serviços especializados e de novas avenidas de crescimento, como consórcios e a própria Terram. Por fim, na página 9, o perfil do endividamento. Concluímos o trimestre com dívida líquida de 1,7 bilhão, que representa 2,23 vezes o EBITDA. Está ligeiramente inferior ao trimestre anterior. Além da geração de caixa, há a contribuição da Terram para o indicador e também isto aliado a uma gestão responsável de alavancagem. O cronograma de amortizações abaixo ainda não reflete a recente emissão de debênture, no valor de 1 bilhão, que foi liquidado em outubro, o que tornou o perfil da dívida ainda mais longo. Pela primeira vez atingimos 10 anos para amortização em uma das séries desta debênture, e com o menor spread histórico da companhia, sendo um dos menores do setor. Com isto, encerro a apresentação e devolvo a palavra ao administrador. Obrigado.
Bom dia a todos. Iniciando na parte Agora vamos começar a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer sua pergunta, você deve clicar no ícone do Q&A na parte inferior da tela e escrever sua pergunta. Para entrar na fila, ao ser anunciado uma solicitação para ativar o seu microfone, e fazer sua pergunta, solicitamos que, por gentileza, todas as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Vamos à primeira pergunta. A primeira pergunta é do Lucas Esteves, analista do sell-side do Santander. Lucas, abriremos seu áudio para que você possa realizar sua pergunta. Por favor, Lucas, pode prosseguir. Bom dia, Fernando, Cássio, parabéns aí pelos resultados. Fernando, eu queria explorar um pouco com você parte do que você comentou ali na mensagem da administração, da estratégia de longo prazo da companhia, focando um pouco mais em serviços especializados e usando o rental como complemento, né? A gente, desde a época do IPO, a gente via a empresa focando muito ali no rental, no spot, como a avenida de crescimento. Eu queria entender como que isso afeta a perspectiva de crescimento da companhia para frente e como que isso deve também afetar as margens. Obrigado aí e bom dia. Obrigado, Lucas, pela pergunta. Bom, a companhia, meu pai fundou ela 30 anos atrás e eu me juntei ao meu irmão em 2013 para iniciar junto com ele essa fase de crescimento que a empresa se encontra hoje. Na época, a gente nasceu nesse mercado, então o nosso conhecimento é bastante profundo das realidades do dia a dia, desde o pequeno locador ao cliente. Então, na época, a gente já identificava que o negócio de locações simples, que a gente chama aqui de spot, que são aquelas locações sem prazo determinado, com um nível de exigências menores, ele tinha diferenças importantes no Brasil versus os mercados desenvolvidos. Essas diferenças, elas também ocorrem em outros mercados em desenvolvimento, não só no Brasil, o que fez com que, não só no Brasil, como em outros mercados em desenvolvimento, nunca surgiu uma companhia que tenha conseguido compor capital fazendo só isso em máquinas e equipamentos por muito tempo, né? Então, a companhia ela entrou em contratos de serviço em 2014 já, né? A gente vislumbrava o seguinte, que para você gerar um retorno diferenciado, especialmente num país com taxas com custo de capital tão alto, a gente teria que desenvolver melhor nossa proposta de valor, entregar para o cliente algumas etapas a mais do processo produtivo, para que essa complexidade adicional criasse barreiras de entrada que nos permitissem crescer com uma capacidade de precificação diferenciada, com uma capacidade de acessar mercados, independente do ambiente econômico, independente de circunstâncias momentâneas, né? O que ocorre no rental no Brasil, tipicamente, é que pelo fator da economia ter um juros elevado, um custo de capital alto, primeiro, isso faz com que as empresas tenham uma tolerância a máquinas antigas muito grande, que em alguns momentos pode limitar a sua capacidade de comprar máquinas novas e elas competirem com as antigas. E também locações simples são faturadas através de uma fatura, né? Talvez para quem não é do negócio não tenha esse conhecimento detalhado, mas uma fatura ela é um simples papel, né, que as empresas emitem para as outras, e aluguel no Brasil não é faturado através de uma nota fiscal de serviço que está lá integrada com o sistema da Receita Federal, etc. Então, essa dinâmica da fatura ser tão simples e não integrada com os sistemas fiscais faz com que no rental você tenha uma informalidade alta. O que faz com que esses competidores, às vezes informais, tenham uma vantagem sobre as empresas grandes. Então, isso nivela e pressiona preços em alguns momentos para baixo. Então, com essas dinâmicas, isso quer dizer que as locações de spot ou rental não são bom negócio? Não é isso. Mas quer dizer que quando você compra as máquinas, você precisa comprá-las com um nível de vantagem de preço significativo o suficiente para compensar essas outras dificuldades, os juros altos
e a informalidade principalmente. Então, nem sempre essas oportunidades surgem, né? E historicamente, em alguns momentos, empresas se diferenciam no rental por exemplo, às vezes uma frota importada com um câmbio muito antigo, câmbio de 1,50, câmbio de R$ 2, e aí o câmbio deprecia e isso vai para R$ 5, sua frota fica extremamente competitiva, mas a gente não vê essa dinâmica como uma dinâmica de uma companhia compounder, que consegue realocar capital as taxas similares do que ela empregou antes, consistentemente por muito tempo. Então, a gente sempre teve uma preferência por desenvolver um portfólio de serviços, isso começou lá em 2014, teve diferentes participações no mix da companhia, porque ao longo dos anos, desses 10 anos de jornada, em algumas circunstâncias a gente comprou máquinas num preço que a gente entendeu que a gente seria extremamente competitivo no spot com elas, mesmo com essas dinâmicas detratoras de retorno. Isso não ocorre sempre, né? Então a minha visão é que no spot você tem que ter essa cabeça oportunística de esperar o momento certo e alocar bastante capital naquele momento certo, sabendo que essa é uma alocação de capital que você não vai fazer consistentemente no longo prazo. Já serviços, você consegue, através das barreiras de entrada, pela complexidade de se tocar o negócio, pelas estruturas que você tem que criar, pela engenharia, know-how, você consegue sim ir compondo capital no longo prazo, tanto organicamente quanto inorganicamente, explorando novas linhas de serviço ou aprofundando as linhas que você já tem. Então, a estratégia da companhia é essa de ter um modelo capaz de reinvestir e crescer bastante sustentavelmente, e passa por esse portfólio de serviços e pelo spot acelerar em momentos específicos do tempo. A gente não pode nunca se forçar a comprar máquinas para crescer a X% ao ano, todo ano o spot, porque uma companhia fazendo isso teria provavelmente alocações não boas no tempo. Bom, espero ter respondido sua pergunta. Fernando, respondeu sim. Só um complemento, só para entender em termos de estratégia, isso muda alguma coisa a visão de vocês quanto ao uso do ativo até depletar? Ou potencialmente vendendo isso antes de depletar o ativo, ou continua sendo a estratégia total da companhia? Não, pelo contrário, não muda, né? Porque o fato do spot absorver máquinas com idade mais avançada, em algumas concorrências a gente vai se deparar com máquinas de 30 anos, esse é um dos grandes méritos da gente ter essa competência dentro da companhia e uma receita importante vinda disso, porque quando você está falando de uma máquina já depreciada, adquirida há 5, 6, 7, 8 anos antes, ela mesmo com essas peculiaridades do mercado no Brasil vai performar, vai ter uma vantagem competitiva para atuar no spot. Então a estratégia de todo esse maquinário que está sendo utilizado e investido para crescer a base de contratos especializados, no longo prazo é um maquinário que sim vai estar uma parte dele atuando no spot. Mas é importante ressaltar que em muitos destes contratos, como nós nos responsabilizamos pela produção, a companhia tem cases de sucesso utilizando máquinas com idade bastante avançada também. Então, não é que todas vão migrando para o spot, mas uma parte importante continua assim. Perfeitamente entendido, Fernando. Obrigado aí, parabéns novamente. Obrigado, Lucas. Próxima pergunta é do Gabriel Frazão, analista sell-side do Bank of America. A pergunta do Gabriel é: sobre o mix de contratos, considerando o ambiente competitivo da linha amarela e o pipeline da infraestrutura que vocês estão vendo, a empresa já se sente confortável com o mix de contratos atual? Obrigado pela pergunta. Em termos de, a gente não tem um mix target. A gente é uma companhia muito focada na geração de valor para o acionista, em investir certo, em coisas que têm uma margem de segurança grande, que a gente esteja muito confortável com o retorno que elas vão trazer. Então, havendo oportunidades, como eu comentei aqui na pergunta anterior, em que a gente entenda que o preço de aquisição dos equipamentos
por alguma circunstância específica, compensa todos esses fatores de Brasil que pesam para alocação simples, havendo essas circunstâncias, a gente pode sim fazer um investimento nessa categoria de negócio. O que eu só quis dizer é que esse é um investimento que você não pode contar com essa oportunidade todo mês ou todo ano. Você precisa ser oportunístico. Então, a gente tem flexibilidade, é uma companhia cuja a maior parte dos acionistas tem uma visão de muito longo prazo, especialmente minha família. Então, havendo as oportunidades, o spot pode sim crescer, a gente não tem ali um mix target. Agora, um ponto a se pesar é a resiliência de receita que a maior parte do fluxo da companhia via de contratos de serviço de longo prazo traz. Então, buscar essa resiliência vai estar sempre no nosso objetivo, mas o mix do spot pode variar para cima em algumas circunstâncias desses 25% ao redor que é hoje. A próxima pergunta é do André Ferreira, analista sell-side do Bradesco. Poderiam explicar melhor a quebra das margens consolidadas versus rental? Qual a perspectiva do crescimento para o negócio do consórcio? O que podemos considerar a margem normalizada para o negócio? E como ele pode alavancar a alocação? E André, obrigado pela pergunta, pelas perguntas. Quando a gente fala da margem a observar da companhia e pensando em termos de rentabilidade, é importante a gente separar o que é a margem do negócio, negócio de locação e serviços, que é a margem aí da apresentação que aparece em 44%. Qual é o cenário dessa margem hoje? Ela é uma margem no terceiro trimestre em 44%, que é o mesmo nível que ela estava no segundo tri. Existe no EBITDA ajustado ali 2,7 milhões de reais de gastos não recorrentes com a redução de gastos em alguns tipos de contratos, de desmobilizações de contratos com menor rentabilidade, ou seja, fruto de ações de melhoria de margem que a gente faz nesse core, nesse bloco de contratos que são locação e serviços. E aí existe a margem consolidada, que ela é impactada principalmente pela adição de novas fontes de crescimento. Então, por exemplo, a gente tem a adição das participações em consórcios, temos as adições dos serviços e da Terram, que tem uma outra característica. Isso tem um reflexo positivo em ROIC, porque são investimentos com menos capital empregado proporcionalmente, né? Então, do ponto de vista das margens do negócio, a rentabilidade, na tua pergunta sobre tendência, esses gastos, essas despesas de melhoria de rentabilidade ainda não começaram a mostrar o ganho de eficiência e nem a escala que a gente vai ter referente ao CAPEX total do trimestre passado e desse. Então, a tendência de margem é positiva. A gente não vai cravar aqui um número, nem um target trimestre a trimestre, como o Fernando bem disse, não é um negócio que a gente faz e toma ações mirando somente no trimestre atual ou nos meses seguintes, e sim de longo prazo, mas é uma tendência dos 44% que estamos hoje, novamente igual ao nível do tri anterior, de gradualmente ganhando eficiência, tanto por melhoria das operações existentes, quanto pelo próprio crescimento, o compound aí que a gente fala de crescimento e diluição de overhead e de demais custos. Espero ter respondido a pergunta, estou à disposição. A próxima pergunta é do Matheus Santana, analista sell-side da XP. Abriremos seu microfone para que você possa realizar sua pergunta. Por favor, Matheus, pode prosseguir. Bom dia, Fernando Cássio. Parabéns pelo resultado. Eu tenho uma pergunta aqui, focada na Terram. Eu queria saber qual que vocês estão de expectativa assim, para os próximos trimestres, onde são as áreas que você tem para melhorar e qual que vocês veem como as principais alavancas de criação de valor na empresa. Obrigado. Perfeito. Obrigado pela pergunta. A Terram é uma companhia com 40 anos de história, que tem uma proposta de valor muito clara para os clientes dela, que é entregar os platôs
já com a terraplenagem feita, a drenagem feita, com um nível de excelência muito alto, e ela entrega isso para os clientes de forma que eles não precisem contratar essa parte da obra junto com o restante da obra. Então, você tem um ganho de tempo para implantar uma fábrica, ou um galpão, ou um data center, um ganho de tempo bem grande, às vezes ele chega a 18, 24 meses, que é enquanto a terraplenagem e a drenagem estão sendo concluídas, o cliente está livre para fazer o bid da construção, contratar os projetos executivos, etc., que é algo que toma muito tempo. Então, esse ganho de tempo, de às vezes até 2 anos, para você ter a sua fábrica funcionando, ou o seu galpão logístico rodando, é muito relevante para os clientes dela. Então, é uma empresa que ela cria muito valor para o cliente e se apropria de uma parte desse valor através de uma precificação justa. Então, é exatamente o modelo de negócio que nós gostamos de investir, né, que a gente tenta perseguir tanto os nossos serviços especializados desenvolvidos internamente, quanto ali através do inorgânico, que foi o caso da Terram. Tendo dito isso, a empresa, nós temos um grupo de sócios lá com quem a gente tem uma excelente relação, que são os melhores operadores desse tipo de negócio no Brasil, que estão com a gente por um longo período, estarão. E a nossa mentalidade com eles é ajudá-los aportando a competência principal da Armac, que é a manutenção de frota, para estender ainda mais a vida de ativos especiais que eles têm ali detidos, e também a própria frota da Armac poder servir a Terram para acelerar ainda mais a conclusão dos projetos. Essas sinergias já estão ocorrendo. Não haverá integração das empresas, porque ela é uma empresa com uma mentalidade de dono bem tocada. O que a gente vai fazer é simplesmente turbinar ali a execução dos projetos através de uma frota imensa de ativos que a Armac tem e da manutenção dela estando presente nas obras. Então, né, essa é a estratégia. A gente tem muita confiança de que será um bom investimento, e que cresceremos muito juntos, gerando valor não só para os acionistas da Armac, como também para os nossos sócios na Terram. Esse valor deve ser gerado no longo prazo, né? Então, é um negócio de ciclos longos, então são projetos grandes, com valores muito vultuosos, cujas vendas não se fecham em poucos meses. Então, um ciclo longo, mas que, conforme o passar dos anos, tenho certeza que os resultados desse investimento vão aparecer. Obrigado aí pela pergunta. Espero ter respondido. Obrigado, ficou claro aqui. A próxima pergunta é do André Mazzini, analista sell-side da Citi. André, abriremos seu microfone para que você possa realizar sua pergunta. Pode prosseguir, por favor. Oi, Fernando e Cássio, obrigado pelo call. Uma pergunta sobre a linha de consórcio, né, que ainda tem uma base baixa, mas tem crescido bastante na margem. Se puderem falar um pouco mais dessa linha, né, eu acho que no TRI vocês passaram a receitar os projetos com Vale e Rumo na linha. É uma linha em que a Armac, ela essencialmente divide controle, né, de umas SPS, de alguns projetos, pelo que eu entendo, pelo menos, com os clientes, né? O controle é compartilhado, então essa ela passaria ali na parte de equivalência patrimonial e ser uma linha que a gente pode esperar crescimento para o futuro. Obrigado. André, obrigado pela pergunta. Então, em relação ao modelo de negócio, eu vou responder e depois eu passo para o Cássio para responder a questão contábil de como se apropria esse resultado no Armac. Basicamente, ao longo dessa trajetória em que a gente acredita que para ter retorno com máquinas no Brasil, você precisa buscar formas de ter barreiras de entrada no que você está fazendo. Não é só comprar uma máquina e alugar, por conta do que eu vim dizendo no começo dessa apresentação. Então, está no DNA da companhia desenvolver esses serviços já há 10 anos. A gente vai desenvolvendo, vai transformando eles em unidades de negócio, criando gestão, processo adequado, accountability, resultado para aquela unidade. Então, consórcio, a gente viu a oportunidade de
testar um modelo que pode sim se tornar uma unidade de negócio no futuro, no qual o que a gente faz é basicamente são grandes obras de infraestrutura com contratantes privados, em que as construtoras, as grandes construtoras, hoje, por não terem frota própria, buscam parceiros para alocação dessa frota para o consórcio, para a obra, né, para execução. Cada vez mais a busca por esses parceiros tem envolvido, ela cada vez mais demanda de nós a adição de competências para que a gente consiga se diferenciar em preço de locação e competir, como eu falei, com a informalidade, com frotas muito antigas. Então, a gente vem, mesmo no spot, ao longo dos anos, adicionando valor, vendendo esse valor para o cliente final. Nessas obras de grande vulto, muitas vezes o contratante espera uma garantia de frota própria das construtoras, para ele ter segurança de que a obra vai desempenhar e etc. Então, ele espera ali uma participação acionária relevante no consórcio, né, um capital social das empresas importante. Então, a gente desenvolveu ali nos consórcios uma forma de participar de 2 obras ferroviárias que estão ocorrendo no Brasil, com contratos que têm um regime de atuação igual ao do spot, mas são de longo prazo. Né? Então, nós somos o locador exclusivo dessas obras. Todas as máquinas em execução na obra vieram da Armac, estão lá atuando e num molde de contrato spot, mas com um contrato longo, porque a gente tem a garantia de que vai permanecer ali até o final da obra, e também uma atuação estratégica para diminuir os riscos de inadimplência, de execução, etc., daquela obra. Nós sempre somos um minoritário, sem o controle, como você falou, a gente não compartilha o controle da obra, quem toca a obra são os nossos sócios, eles tocam a obra, eles têm um risco de engenharia, eles são os responsáveis técnicos da obra. Nós aportamos o capital através das máquinas que são alugadas com uma garantia de locação ali para aquela obra e algumas competências específicas de recursos humanos, alguma coisa ou outra de planejamento que a Armac desenvolveu ao longo dos anos, e finanças, para ter um bom controle do fluxo de caixa dessas obras, garantindo então que elas performem. Então é basicamente isso. A gente está em 2 hoje, e a ideia aqui é testar um modelo de negócio. Eu não espero nenhuma outra enquanto a gente não consolidar o modelo internamente e os resultados financeiros dele. Sobre a contabilização da performance da obra em si, eu vou passar aqui para o Cássio responder. Obrigado, Fernando. Mas eu acho que do ponto de vista, como é que contabilmente ele é tratado, né? Controlador, a gente faz a equivalência patrimonial, e como o Fernando bem disse, nós somos minoritários nos consórcios, né? Então, as decisões de engenharia, toda a administração da obra, elas não ficam com a Armac. No entanto, do ponto de vista de composição do que é um empreendimento, vamos dizer, em conjunto, o CPC 19 ele requer que a gente trate isso primeiro como uma equivalência patrimonial na controladora e depois a gente elimine no consolidado, ficando como se fosse com uma consolidação proporcional, né? Então, contabilmente, é um controle da sociedade, vamos dizer assim, compartilhado, apesar de ter essa característica de gestão da obra por parte da construtora, como o Fernando bem disse. Como a performance e o desempenho desse empreendimento é medido? Ele tem uma curva de evolução baseada nas medições de evolução da obra e do quanto de máquinas ou quanto, vamos dizer, da nossa parte é consumido com relação a esse cronograma de evolução e percentual de completion ali da obra, a gente vai reconhecendo ao longo do tempo. Então, ela não é linear, ela não é reta daqui até o fim, não é uma regra de 3, ela
proporcional à curva de evolução da obra. Ela tem um formato quase que uma exponencial agora no início, depois ela vira uma log ali e estabiliza mais para o final do projeto. Então, acho que o CPC base disso é o 19 e a gente consegue dividir mais informação no detalhe se vocês precisarem. Claríssimo. Obrigado. Bom dia. A próxima pergunta é do João Pedro Franco, analista sell-side do Morgan Stanley. Pedro, abriremos seu microfone para que você possa falar. Pode prosseguir, Pedro. Bom dia, pessoal. Bom dia, Cássio, Fernando. Obrigado pelo espaço. Do nosso lado seriam duas. A primeira seria mais um follow-up aí na pergunta de consórcio. Na verdade, a minha pergunta já foi respondida, mas eu queria só entender esses dois projetos que vocês têm hoje, qual que seria o duration deles? São contratos de quantos anos? E a segunda pergunta, desde o último conference call aí do segundo trimestre, teve uma mudança razoavelmente relevante aí no cenário doméstico em termos de juros, enfim. Queria só entender como que isso impacta a expectativa de crescimento de vocês para o ano seguinte, como que a gente pode pensar 2025 em termos de crescimento, talvez um ano com crescimento um pouco menor e mais focado no trabalho interno, seria ótimo. Essas são as duas aqui. Obrigado. Oi, João, obrigado pela pergunta. Sobre os consórcios, são, como eu falei, através dessa participação um pouco mais, dando um passo a mais na cadeia, a gente consegue garantir que a gente está nessas obras do começo ao fim delas, são obras que geralmente vão durar aí pelo menos 2 anos. Então, durante esses 2 anos, a gente vai ter uma receita de locação spot dos equipamentos que lá estão e essa margem adicional que vem do resultado do projeto. São projetos que em algumas circunstâncias podem aumentar no meio do caminho, né? Muito serviço adicional acaba sendo identificado, então também nada impede que esses 2 anos se estendam. E sobre o cenário econômico, bom, enfim, a gente vem já há algum tempo com uma abordagem conservadora de estrutura de capital, né? Então ela não mudou do trimestre anterior para cá. Ela já estava conservadora há algum tempo, né? Então a gente colocou ali aquele target de ao redor de 2 vezes EBITDA de alavancagem e manteve a disciplina de não investir de maneira ousada demais que comprometesse esse target, justamente por saber que enquanto não se materializar um ciclo de redução de juros no Brasil, o risco é alto. O risco na economia, de forma geral, né? Então, a gente continua com essa cabeça de manter a alavancagem ao redor de 2 vezes EBITDA, e isso permite que a companhia cresça ainda uma taxa importante nos anos à frente, porque ela já tem uma capacidade de geração operacional de caixa muito importante. Então, mesmo que ela opte por reinvestir apenas a própria geração operacional de caixa, ou seja, de maneira que não suba a dívida líquida, né? Geração operacional menos juros, isso poderia investir ou não sume a dívida líquida, ainda assim já permite um crescimento percentual relevante. Então, essa é um pouco a nossa cabeça, manter a alavancagem conservadora, enquanto o cenário não mudar de maneira concreta. Tá bom, obrigado. A nossa próxima pergunta é do Pedro. A nossa próxima e última pergunta é do Pedro Tínio, analista sell-side do Itaú. Pedro, habilitaremos seu microfone para que o senhor possa falar. Pode prosseguir, por favor. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar minha pergunta. Na verdade, a maior parte delas já foram endereçadas. Se eu pudesse só falar um pouco mais sobre essa questão de perspectiva de margem. Vocês comentaram, né, que olhando em diante, a gente tem uma possibilidade aqui de ter alguma melhora, né, em termos de nível de margem EBITDA, por conta de alguns projetos de eficiência e algum controle de custos. Se vocês puderem só comentar um pouco mais no detalhe isso, acho que seria bacana a gente ter um pouquinho mais de detalhe. Obrigado. Ok. Obrigado, Pedro, pela pergunta. Bom,
A gente passou por um ano com vários projetos internos de amadurecimento numa empresa que cresceu bastante rápido nos últimos anos. Começou no começo do ano com a implantação de um novo ERP, que vai permitir a gente muito mais controle orçamentário para o ciclo de orçamento que começa agora para 2025. Então, a nossa disciplina de orçamento para o ano que vem tende a trazer melhorias de eficiência, com certeza. Além disso, a gente passou por melhorias de organização em termos de design organizacional. A maneira como as áreas se relacionam dentro da companhia melhorou muito esse ano, e os incentivos financeiros para que as pessoas, cada uma, seja dona do seu pedaço aqui dentro da Armac, isso também avançou muito esse ano. Então, eu destacaria essas duas frentes de melhoria que eu, como administrador da empresa, entendo que vão trazer eficiência importante no ano que vem. Orçamento mais granular e detalhado, disciplina de acompanhamento desse orçamento no ano que vem, e o RP viabilizou isso esse ano, e uma melhor estrutura do design organizacional e incentivos financeiros que vão gerar mais accountability, uma cultura mais focada no resultado aqui dentro da companhia. Então, creio que temos boas chances de, em 25, ter melhorias de eficiência. Tendo dito isso, só queria reforçar que essa é uma companhia que cresce sendo empreendedora, desenvolvendo novas linhas de serviço, que acredita nesse modelo, né? Que se você só comprar uma máquina e botar para alugar no Brasil de jeito simples, não tem retorno de longo prazo. A gente realmente acredita nisso. Então, você precisa criar na proposta de valor, achar oportunidades para adicionar serviço e criar barreira de entrada nos seus contratos. E esse processo, às vezes, a gente se depara com negócios que têm margem baixa, mas ROIC muito alto. E como administrador também, mantém um foco muito maior no ROIC do que na margem, ou no EBITDA yield, por exemplo, e não na margem. Então, quanto de EBITDA eu estou conseguindo extrair do capital que eu tenho empregado em cada contrato? Isso importa mais para a nossa companhia e para as unidades de negócio dela do que a margem absoluta. Porque às vezes você tem um negócio que pode ter uma margem EBITDA de 20%, mais um ROIC de 40%, porque ele praticamente não tem capital empregado, apenas com know-how você consegue extrair um grande faturamento. Faz muito sentido para a companhia. Então, eu tento blindá-la, blindar internamente todas as unidades de negócio de qualquer tipo de pressão na margem EBITDA absoluta, né? O que nos importa é ROIC, é EBITDA yield, não margem EBITDA, mas eu não eximo nenhuma das unidades de negócio internamente de serem o mais eficiente que elas podem, o que tende a gerar uma pressão positiva na margem no tempo. Agora, dependendo dos negócios que aparecerem, que eles trouxerem, pode haver uma dinâmica de margem diferente do que a margem subir por conta de mix. É importante a gente sempre ter isso em mente, por conta do modelo de negócio da companhia, que não é a pura alocação de máquinas, e sim o desenvolvimento de serviços especializados. Obrigado pela pergunta. Perfeito, Fernando. Obrigado. A videoconferência de resultados referente ao terceiro trimestre de 2024 está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigada aos participantes e tenham um excelente dia.